Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live, mais uma aula do CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E hoje, 15/7 de 2020, nossa aula é dirigida para a turma de quarta e para a turma de sábado. E nós estamos estudando a questão dos oficiais da igreja. Nós hoje vamos dar continuidade a isso, a estudar a questão dos oficiais da igreja. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no texto de Atos, capítulo 6, Atos, capítulo 6, Atos, capítulo 6, e o versículo de número 1. Atos, capítulo 6, o versículo de número 1. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo 6. E o versículo de número 1. Atos, capítulo 6, versículo de número 1. Para a nossa meditação. Então vocês vão me dizendo aí se o som, o fundo musical tá bom. Laílson presente. Então os alunos do seminário CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, esta é mais uma aula. E hoje, com a graça de Deus, eu prometo mandar assim que terminar. Hoje, assim que eu terminar de jantar, eu envio para o grupo todo esse material que vocês vão poder ficar com ele, certo? Então abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6, versículo de número 1. Atos, capítulo 6, versículo de número 1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós perseveraremos na oração no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, e a Nicanor, e a Timão, e a Parmenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para te servir, para te adorar, para te bendizer, para te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor seja conosco, pedimos que a tua misericórdia
seja com as nossas vidas, porque nós precisamos muito da tua bênção para que possamos estudar esta noite. Abençoe a cada aluno, a cada pessoa que está aqui, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória e para a honra de teu santo e maravilhoso nome. Deus abençoe a todos. Então, aqueles que são alunos do curso do CETAD, turmas quarta e sábado, por favor, lembrem-se, não esqueçam de colocar o seu nome, para que a gente veja que está presente. E se por acaso você conhecer alguém que essa pessoa ela não está na aula ao vivo, porque agora você tem a oportunidade de estudar, de fazer seu próprio estudo, Esta é uma bênção que Deus nos deu, de você poder rever esse estudo lá no nosso canal. Então você que está aí pode ver quantas vezes quiser. Então nós vimos agora os oficiais da igreja. E nós vimos na aula passada, e na primeira, na segunda, esta é a terceira aula sobre oficiais da igreja, que presbítero, bispo e pastor são designativos para uma mesma pessoa, para uma mesma... Deus abençoe ela. Saudade de vocês, pessoal. Saudade mesmo. Muita saudade de estar com vocês. Então nós vimos que existem dois oficiais. Estes oficiais são o bispo, que é bispo / presbítero, diácono, que nós já vimos que são uma e a mesma pessoa, e que só veio mudar a partir do 2º século. Nós vimos as qualificações do bispo, e nós vimos o texto de Timóteo, quando Paulo fala sobre como lidar com os presbíteros. E aí nós vimos o capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 18, onde o texto diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou de dobrada honra os que se afadigam na palavra e no ensino. Aí ele cita 2 exemplos, um tirado do Antigo Testamento, que não era para atar a boca ao boi que debulha, e outro tirado dos ditos de Jesus, que digno é o obreiro do seu salário. Aí nós vimos que os reformados presbiterianos, eles fazem uma distinção entre presbítero docente e presbítero regente. Então, formam um presbitério, um colegiado, não há uma liderança única, existe um colegiado, e neste colegiado tem aqueles que vão pregar a palavra de Deus, tem aqueles que são encarregados de pregar e de anunciar e de ensinar, e esses vão ser chamados de pastores ou reverendos, como é o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, e amparando-os, dando a eles o suporte para pastorear a igreja, existem os presbíteros regentes. São aqueles que são pastores, mas não têm a incumbência de pregar do púlpito. Isso não quer dizer que eles não possam pregar, significa que havendo necessidade, mas que geralmente eles ajudam a pastorear a igreja. Então foi tirado desse texto. Certo? Isso não quer dizer que é uma norma, isso é uma interpretação da igreja presbiteriana que nós amamos muito e respeitamos. Nós vimos o processo relativo à disciplina do presbítero, que não se deve aceitar nenhuma denúncia. 19 diz assim: não aceite denúncia contra o presbítero
senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí nós vimos que lá no Antigo Testamento há uma exortação para que, se você vai aceitar alguma coisa contra alguém, tem que ser no mínimo com 2 ou 3 testemunhas. Então não podia ser aceito uma denúncia contra um presbítero que não fosse com 2 ou 3 testemunhas, porque era jurisprudência do Antigo Testamento. No Antigo Testamento já dizia que uma pessoa não se devia receber uma denúncia contra alguém, porque uma pessoa podia inventar. Então, no mínimo 2 ou 3, é por isso que tanto vai ter isso na Bíblia, baseado nesse princípio. Aí ele faz uma exortação a Timóteo de como lidar com os presbíteros que pecaram. E ele diz aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E nós vimos que esse texto é um texto, por demais, mal interpretado, porque é um texto onde as pessoas, elas interpretam como se devendo punir a pessoa na presença de todos, no domingo, e qualquer membro. E o texto aqui é claro quando está falando de presbítero. Essa é uma perícope. Perícope é uma unidade que tem começo, meio e fim. Então, quando você vai escrever um texto, você, principalmente na Bíblia, você escreve várias perícopes. É daí que vem a nossa palavra parágrafo. Então, esta perícope está tratando única e exclusivamente de presbíteros, de pastores. E ele diz, repreende na presença de todos quem? Dos demais pastores. Faça uma reunião dos pastores e repreendam para que os demais, quem são os demais? Os outros pastores, os outros presbíteros. Aí ele faz uma exortação contra a parcialidade na disciplina, certo? Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo e os anjos eleitos que guarde este conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, na liderança ou no exercício da disciplina, nós somos tentados a ser bem rígidos com quem não está próximo de nós, com quem não é tão bonzinho, com quem não é tão do jeito que a gente queria que fosse. E a gente é tentado também a ser mais rigoroso com aqueles que não são tão chegados a nós. Então, nós devemos ser imparciais. Na hora da disciplina, a disciplina deve ser justa e não levando em conta se a pessoa é amigo, chegado ou ela não é tão chegada. Certo? Então é isso que Paulo vai nos dizer. Em Deuteronômio fala assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio 19 e 15, certo? O Moffat, que é um dos teólogos que eu gosto muito, ele aparece em tudo que é lugar, ele diz o seguinte, que traduz assim o trecho final do versículo: não sejas preconceituoso na execução destas ordens. Ser absolutamente imparcial. A exortação é dupla. Não é prejulgar um caso, aceitando acusações duvidosas, porque você não gosta do indivíduo. E não ser brando em qualquer base pessoal, quando o caso for comprovado. Então ele vai nos dizer como a gente deve proceder. Aí agora, em relação à ordenação, como deve ser a ordenação? Ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem te
tornes cúmplice dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Soltar o som aqui, pessoal. Então ele diz, mas conserva-te a ti mesmo puro. Então, Robson, ele, no seu comentário, ele diz assim, o ministro tem de ter muito cuidado para não transigir com a justiça ao aprovar homens que não são dignos de confiança. Uma razão sadia porque um pastor principal deve exercer prudência em ordenar é evitar a associação de si mesmo com os pecados de outro. Ele poderia com toda a justiça ser considerado até certo ponto responsável se o homem a quem ordenara com pressa imprópria se tornasse ocasião de escândalo. É o que o Kelly, do nosso livro, texto, aquele livro da editora Vida e Mundo Cristão, daquele que tem as bolinhas. Então, como era no Novo Testamento a ordenação. A ordenação é por imposição de mãos. Olha o que ele diz. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Então, no Antigo Testamento, os dois ungidos, que eram chamados de filhos do óleo, era o sacerdote e posteriormente o rei. No Novo Testamento, os oficiais também são dois, a saber, bispos / presbítero / pastor, que são uma e a mesma coisa, e os diáconos. Então, estes oficiais da igreja devem ser ordenados ao ministério com imposição de mãos. Eu até falei que é uma autoridade delegada. Ou seja, eu tenho autoridade enquanto eu estiver debaixo de autoridade. Lembra do exemplo que eu dei da fila. Então agora nós vamos ver admoestações relativas à realização do trabalho pastoral. Como é que Pedro, o que Pedro diz, como deve ser feito esse trabalho, essas pessoas que estão aí. Aí deve ser realizado admoestações relativas ao trabalho pastoral, a identificação com a liderança. Capítulo 5 da carta de Pedro, capítulo 5 da carta do apóstolo Pedro, versículo 1. Veja o que Pedro diz. Aos presbíteros que estão entre vós, ele está escrevendo uma carta aos cristãos da diáspora, da Bitínia, da Capadócia, do Ponto. Então ele está escrevendo, e ele sabe que entre essas igrejas existe uma liderança. E essa liderança, em várias partes da Bíblia, vai ser chamada de presbítero. Certo? Aí, e não sei se você já notou, mas se você olhar na Bíblia, a palavra presbítero é a que mais aparece, depois a palavra bispo, e raramente aparece a palavra pastor. A palavra pastor, ela pegou mais por causa da questão de Jesus se identificar como o bom pastor. Aí, qual é a orientação de Pedro? Ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, em Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia. Ele diz assim, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Pedro diz, olha, ele podia muito bem ter dito, eu sou apóstolo, eu estou acima de vocês.
né? Mas ele diz, olha, eu também, ele se identifica com aqueles irmãos na liderança. É como se ele dissesse, eu que também sou líder igual a vocês, eu que também sei o que vocês passam, eu que não sou melhor que vocês, eu que enfrento as dificuldades. E aí ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Eu queria que você me desse aí um feedback sobre como está chegando aí a questão da internet, porque aqui a internet está ruim, né? E se está dando para entender, me dê aí um sinal, por favor, me dê aí um feedback. Eu preciso dos alunos me dando esse feedback, porque eu não estou vendo ninguém, eu só posso ver se você fizer assim, acenar e der um feedback. Isso é muito valioso para mim. Então vamos lá. Então Pedro se identifica com esse povo. Pedro não diz, olha, eu sou aqui o pastor geral. E ele diz assim, quais são as qualificações? Oh, muito obrigado, Deus o abençoe. Admoesto eu que também sou presbítero com eles. Então ele se nivela, ele não está por cima. Ele diz assim, e testemunha das aflições de Cristo. Aí o que referenda Pedro? O que dá a ele condições, obrigado, de poder admoestar esses outros presbíteros? Primeiro é que ele diz, eu sou igual a vocês, não estou acima de vocês. Sou presbítero como vocês, já sou um ancião, já tenho experiência, né? Sou rodado, casca grossa, tenho condições de admoestar. Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim, e testemunha das aflições de Cristo. Ele diz, olha, eu sou testemunha das aflições de Cristo. É isto que me capacita a dar conselhos a vocês, a orientá-los, a norteá-los. E ele diz, e participante da glória que se há de revelar. Ele disse, assim como eu fui participante, como eu vi os seus sofrimentos, eu também verei e experimentarei com ele a glória que há de se revelar. Então agora ele fundamenta sua base para a sua exortação, né? Para a sua palavra aos pastores da época, chamados presbíteros. A primeira coisa que ele diz é que os pastores devem ter consciência de que o rebanho pertence. Os pastores de rebanho pertence a Deus. Ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Pedro diz, olha, o rebanho não é seu. O rebanho pertence a Deus. Então, ele quer trazer a memória de que todos devem pastorear, apacentar as ovelhas, tendo isso em mente, que nós não somos os donos das ovelhas, nós somos os mordomos, nós somos os pastores, nós não somos os donos. Naquela época, o dono, fazendeiro, dono das ovelhas, contratava pastores para que tomassem conta. Lembra de Labão que contratou a Jacó para tomar conta das ovelhas? E Jacó queria ter as suas porque queria deixar de ser empregado. Então o pastor é um servo.
ele não é o dono do rebanho. O rebanho pertence a Deus. E quando a gente tem isso em mente, quando a gente tem a consciência de que o rebanho pertence a Deus, então o que acontece é que nós andamos com temor e tremor. Certo? E aí ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus. Olha o que ele diz, apacentai o rebanho de Deus. Isso aqui é o que a gente chama de genitivo, esse tuteu ou tufeu. É a quem pertence o rebanho. Esse rebanho pertence a Deus. Então eu e você, sempre que formos tratar com as ovelhas, devemos ter a consciência de que essas ovelhas não são nossas. Estão sobre a nossa responsabilidade, mas pertencem a Deus. Aí ele diz, tendo cuidado dele quem? Do rebanho. Não por força, mas voluntariamente. Certo? Então, o que acontece? Eu li um texto aqui, num comentário tremendo, e ele diz assim, quanto ao espírito desse serviço, ele não é por força, mas voluntariamente. A liderança era tão perigosa naqueles dias que poderia custar a vida do líder. Mesmo assim, ele não deveria fazer essa obra relutantemente, como se fosse um fardo, ou considerá-lo como um dever profissional obrigatório. Em vez disso, esse era um ministério para o qual Deus o havia apontado e chamado. E por isso, ele devia ser feito com obediência e alegria. Então o autor nos diz que naquela época ser líder, porque quando havia perseguição, ser morto era o líder. E aí ele diz que não por força, mas não obrigado. Não porque a pessoa não tem outra fonte de sobrevivência. Eu não tenho como comer se eu deixar a igreja, eu vou morrer de fome, ou eu vou ter que trabalhar, e faz igual aquela parábola do mordomo infiel. Mendigar tenho vergonha, cavar não posso e mendigar tenho vergonha. Certo? Então, já que eu não tenho coragem para cavar, para trabalhar no pesado, nem tenho escolaridade para trabalhar no bem bom, e também não tenho coragem para mendigar, eu vou ficando por aqui, acabando com a igreja do Senhor. E Deus vai cobrar. Então ele diz assim, a motivação dessa supervisão não deveria ser por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não como um mercenário que espera ganhar dinheiro. Os presbíteros tinham o direito de esperar sustento material daqueles a quem ministravam, mas sua motivação não deveria provir de um amor ao ganho constitucional, que é uma desqualificação para o ministério cristão. Aí ele diz assim, considere seu efeito em Judas Iscariotes. Então ele diz que o presbítero tinha o direito, todos têm direito ao salário pastoral, mas essa não deve ser a motivação, mas sim a consequência. A consequência da motivação. Eu fui chamado, a motivação é a chamada, é o amor ao rebanho de Deus. E como consequência disso, eu vou receber o sustento ou uma ajuda. Mas isso, se eu busco primeiro a ajuda sem amor, se eu estou ali só pela ajuda, então eu estou desqualificado para o exercício do ministério. Aí ele diz em terceiro lugar, quanto à supervisão, ele não deve ser como quem tem domínio. Não deve ser na marra, pela força. Domina todo mundo, ele manda. E aí ele diz assim, sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Então Pedro diz, olha, não tente se impor na marra. Não tente
apacentar o rebanho de Deus na marra, no peito, na raça, por força, por vontade, na raça, com vontade de mandar em todo mundo e querendo esmagar aqueles que se levantam contra você, sob a desculpa de achar que são do diabo e que estão ali para acabar com o ministério. Ele diz o seguinte: mas servindo de exemplo. Os líderes nunca devem ser tirânicos ou esquecer-se dos direitos das pessoas que lhes foram confiadas. Então saiba, todo mundo tem direito e tem deveres, né? Eles não devem dominar como o arrogante Demétrios, que proibia os irmãos de receber até os apóstolos, mas liderar pelo exemplo. Né? E de uma vida santa. O pastor nunca deve esquecer de que ele não é o sumo pastor. Né? É o Miller. É seu comentário de Pedro, aquele das bolinhas, né? Da Vida Nova. Então, o Greenwood, ele diz o seguinte: o dever do pastor é alimento espiritual, caminhos e proteção no caminho para o pastor. Né? O pastor deve instruir e guiar o rebanho em obediência e sujeição à completa vontade de Deus. Então, a completa só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. E lembre-se do princípio: a autoridade emana do serviço. Aí a recompensa, tem uma recompensa para os que trabalharem desse modo. Ele diz assim: quando apareceu o sumo pastor, assim como tinha o sumo sacerdote, certo? Existe também o sumo pastor. Tenha cuidado. Tenha cuidado, tenhamos cuidado, né? Porque assim como tinha o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem também o sumo pastor. Eles, quando apareceu o sumo pastor, alcançareis coroa, a incorruptível coroa de glória. Naquela época, estéfanos, que era uma coroa de louro que a pessoa colocava na cabeça depois de uma corrida, e geralmente em pouco tempo ela murchava, ela desaparecia, né? E Pedro diz que os que pastorearem segundo as orientações bíblicas serão galardoados quando vier o sumo pastor. Aí nós vamos para diáconos, né? Nós já fizemos a definição. Esta palavra, diácono, ela só aparece no plural. Diáconos. No plural não, no singular, mas no masculino. Não existe a palavra diaconisa. No feminino, no grego koiné. Então, quando se traduz por diaconisa, né, que quando você pega o dicionário para traduzir, tem assim, diáconos só. Aí as possíveis traduções: servo, serva, ministro, garçom. Então são estas. Então não existe a palavra diaconia. Então sempre, até quando se refere a mulheres, fala diáconos. E existe a palavra diaconia. Diaconia não é o feminino de diácono. Diaconia se refere ao ministério, ao serviço. Então diaconia o que é? Serviço. Então o que é diaconia? Serviço. Então existe a palavra diáconos e ela vem sempre no masculino. Certo? Então aí é um dos grandes problemas que dá quanto à questão de se há ou não diaconisas, certo? Tendo em vista que no grego sempre que a palavra aparece, ela aparece no masculino, diáconos, certo? E é por isso que vão traduzir Febe, que é serva. Outras traduções mais antigas traduziam como diácono.
diaconisa. E as traduções mais recentes traduzem como serva, deixando para que nós interpretemos o texto, certo? Então nós já vimos que diáconos, certo, significa alguém que presta serviço a outro, um atendente, um servo, alguém que executa uma ordem, um representante, um diácono ou uma diaconisa, cujo dever oficial era o de administrar os donativos da igreja com outros serviços análogos. Isso é o que o Mutz diz no seu léxico analítico do grego do Novo Testamento. O Strong diz o seguinte: é alguém que executa os pedidos de outro, um servo, um garçom, um ministro. Então nós já falamos sobre isso. Então nós já vimos que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz os bispos e diáconos, eles, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Aos santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então existem duas interpretações para isso. Ou na cidade de Filipos havia mais de uma congregação, casa, que naquela época os irmãos se reuniam nas casas, ou a liderança era plural, ou seja, haviam vários bispos numa mesma igreja e vários diáconos numa mesma igreja. Então essas duas interpretações. Agora, nós falamos muito de um bispo e agora você já viu que nós estamos falando no diácono, que é o oficial. Estamos falando dos oficiais ordinários. Depois nós estaremos falando na próxima aula dos oficiais extraordinários, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certo? Então a instituição do diaconato. Nós lemos um texto que fala da instituição do diaconato. Há uma grande divergência, porque no texto do capítulo 6 de Atos, em nenhum lugar se usa a palavra diáconos. Vamos instituir diáconos, certo? Mas aparece o verbo diaconel, que é o verbo servir. Então alguns acham que o texto não está falando da instituição dos primeiros diáconos. Mas muitos, pastor Oliveira, Deus abençoe, muitos mesmos, acreditam que o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos é a instituição. Já havia os bispos, já havia os apóstolos, agora há a instituição do segundo grupo, a semelhança do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, em primeiro lugar, houve quem era ungido. Por muito tempo, só tinha um tipo de pessoa que era ungido, era o sacerdote. E muito tempo depois, lá na época da monarquia, surgiu o segundo tipo de ungido, que era o rei. No Novo Testamento tem dois ungidos. Os primeiros, os bispos. Esses eram ungidos. Depois, à medida em que a igreja vai crescendo, porque assim, à medida em que a igreja cresce, à medida em que a comunidade cresce, os problemas crescem e as necessidades também. Certo? Se você tem uma família e essa família cresce, surgem necessidades diferentes. Se você tem só um filho, um carro dá para levar. Certo? Mas se você tem 4 ou 5 filhos, e vem o tio e a tia e a mãe morar, aí já não dá mais. Aí surge uma necessidade de um meio de transporte. Então muitas vezes você tem um filho que é bom, que é ajudador, etc. O outro que dá trabalho, então surge necessidade de traçar intervenções para aqueles casos. Então o que acontece? O diaconato foi instituído, por causa da necessidade. Surgiu uma necessidade.
Diz assim no versículo: ora, naqueles dias da igreja primitiva, crescendo o número dos discípulos. Então, à medida que a igreja ia aumentando, vai também surgindo oportunidades e problemas, né? Então tem muita gente que quer oportunidades. Tem muita gente que diz assim: ô pastor, como eu queria ser um diácono, como eu queria ter oportunidade na igreja. Se você quer para aparecer, se você quer porque você imagina como um degrau, como um salto, um upgrade, então você está com a motivação errada, é melhor nem querer ser. Mas se você tem o sonho de servir a causa, se a sua motivação é por amor ao rebanho, aí é outra história. Mas para que haja várias funções, para que a igreja ceda espaço, delegue autoridade para que as pessoas façam outras coisas, faz-se necessário que o número dos fiéis cresça. Não dá para ter na mesma igreja, com 20 membros, 50 membros, 200 membros, 10 diáconos, 5 diáconos. Então, à medida em que cresce, vai surgir a necessidade. Então, um pastor deve selecionar diáconos junto com a sua igreja por causa da necessidade, preste bem atenção, e não para agradar o fulano. O fulano está ali há muito tempo, ele está na reserva, o time da 3ª divisão. Ele está ali na reserva há muito tempo, mas é bonzinho. Então eu vou promovê-lo. Aí essa ideia de promoção, de hierarquização para cima, é que faz com que a gente consagre pessoas que vão ser terríveis, que vão causar destruição. Não é à toa que um desses homens aqui, chamado Nicolau, que era prosélito, ou seja, pagão que veio para o cristianismo, acredita-se que ele se desviou e fundou uma seita gnóstica que vai ser chamada de Nicolaíta. É uma das Nicolaitas, que Jesus aborrece. Porque você vai ver que se essa teoria, que é muito difundida, for verdade, que até mesmo na igreja primitiva podia cometer equívocos. Podia escolher uma pessoa e essa pessoa, com o andar da carruagem, errar. O que eu acho tremendo na Bíblia, irmãos, é que a Bíblia não esconde as coisas. A Bíblia não esconde, a Bíblia podia dizer muito bem assim: rapaz, olha, e escolheram um prosélito de Antioquia, sem botar o nome Nicolau. Então João lá dá um jeito de dizer assim: rapaz, o nome dos homens eram terrolaitas. Mas não, ele diz Nicolaitas, porque a Bíblia não faz questão de colocar quando a gente erra. Certo? Quando a gente escolhe, para saber que toda escolha humana está sujeita a erro. Então, quando a gente vai escolher, deve escolher com muito critério, com muita cautela, porque assim fazendo ainda estamos sujeitos a erro. Imagine apontando de última hora. Ou imagine escolhendo porque a pessoa é nossa ajudante. Ela está ali há muito tempo. Ela já está com as cãs, os cabelos brancos. Sempre está ali, bichinho. Você nem experimentou se ele tem as qualificações, mas você resolveu dar um presente. Promovê-lo. Aí ele acha que foi promovido. Certo? Então, o que acontece? Diz assim: crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aqui todos são judeus. Essa tradução, ela deixa a desejar, porque ela traduz literalmente. A tradução na linguagem na NVI, ela já ajuda a pessoa que não tem o conhecimento do texto. Ela diz: houve uma murmuração dos judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica. Ali fica mais fácil. Então ambos são judeus,
Os judeus da diáspora falavam grego, que moravam fora de Israel, e os judeus da Palestina falavam aramaico. Então agora o povo estava distribuindo as cestas, porque isso era um costume desde as sinagogas, de recolher alimentos e doações para os pobres, viúvas e órfãos. E o que aconteceu? Aqui, as viúvas que falavam grego, as viúvas que o marido tinha morado fora do país e que tinham vindo para ali para morrer em Jerusalém, que agora estavam dentro da igreja, não estavam recebendo. E aí começou o primeiro problema dentro da igreja. Os irmãos judeus de fala grega, de cultura grega, chegaram para os apóstolos e disseram: estão esquecendo aí das nossas viúvas. Todo mundo está recebendo, mas só se falar aramaico. E se tiver a cultura daqui, a gente que veio de fora, que é judeu também, mas só porque a gente aprendeu uma nova língua, tem outros costumes, o negócio aí, o bicho está pegando. Aí o que acontece? Agora surge uma necessidade, diz assim, porque as suas viúvas, as viúvas de quem? Dos judeus de fala grega, dos judeus da dispersão, dos judeus que estavam espalhados pelo mundo e que haviam retornado para Jerusalém e agora haviam se convertido. Aí a escolha dos diáconos. E os 12 convocando a multidão dos discípulos, veja que já era uma multidão. Então vou continuar dizendo, se você quer exercer um trabalho na igreja, faça com que essa igreja cresça. Evangelize, prega a palavra, ministra o evangelho, faz com que haja uma multidão, porque quando houver uma multidão, aí vai haver necessidade de pessoas para desempenharem várias funções, então vai haver trabalho para todo mundo. Agora, se a igreja não cresce, se a igreja é pequena e há 20 anos que ela está funcionando e os membros são os mesmos, então tem que começar a diminuir o número de diáconos. Existem igrejas que elas são bem organizadas, elas tem assim, para cada 100 membros tem direito a um presbítero. Então, se a igreja tem 100 membros, ela tem direito a um presbítero. E para cada 50 membros, um diácono. Então o regimento é o seguinte, se a sua igreja tem, o pastor tem lá o regimento, e o regimento diz, olha, você pode consagrar um presbítero, desculpem, porque eu tenho problema no nariz, então às vezes está respirando porque um fica obstruído. Se você tem, o estatuto diz, se você tem 100 membros, você tem direito a um presbítero. E a cada 50 membros, um diácono. Então, se você tem 100 membros, você tem direito a 2 diáconos. Você pode ter só um, mas você tem direito a chegar até 2. Não mais do que 2, porque eles dizem o seguinte, um diácono dá para trabalhar com 25 pessoas. Certo? Então, eles são bem organizados. Então, geralmente, as igrejas, elas estipulam. Aí o pastor já sabe, eu posso consagrar ou não, então ele não vai consagrar, como nós dizemos aqui no Ceará, de magote, a negrada. Ele vai consagrar uma pessoa capacitada, porque ela vai tomar conta de no mínimo 25 pessoas. Certo? Então, ele diz assim, a escolha dos... E convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos, não dá para nós fazermos duas coisas. Não dá para a gente parar de pregar, de ensinar, de doutrinar, e a gente vai fazer esse serviço de distribuição cotidiana. Aí ele diz assim, escolhei, a igreja que tinha que escolher. Não era o pastor. Porque quando o pastor divide com a igreja essa capacidade de escolha, em primeiro lugar, ele está dizendo, olha, a responsabilidade não é só minha. Se errarmos, erramos todo mundo.
Se acertarmos, acertamos todos, certo? E também ele está admitindo que ele não sabe tudo, não conhece todo mundo tão bem, e que a igreja conhece muitas vezes as ovelhas mais do que o próprio pastor. Então eles dizem o seguinte: escolhei. Eles dão ordem à igreja, delegam. Veja que Pedro já disse: não seja um dominador do rebanho. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Aí eles dizem como deve ser. É por isso que é importante um regimento, um estatuto na mão da igreja, porque a igreja, é por isso que a igreja fez o didaquê, ou didaquê, que era para orientar. O didaquê dizia: ó, se uma pessoa chegar na sua casa pregando, dizendo que vem pregando o evangelho, que é um missionário itinerante, passar 3 dias na sua casa e ele não trabalhar, não fizer nada, pode mandar embora, porque ele é um falso profeta. Aí o didaquê diz assim: você baixe, se você ainda não tem o didaquê, eu sugiro que você entre no Google, e baixe o didaquê. É um livro pequeno, era um livro de orientação para as igrejas, certo? Escrito por volta do 2º século para as igrejas. Era uma espécie de estatuto, certo? Das igrejas. Então o que diz? A escolha dos diáconos, certo? Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões. Uma das coisas que também é muito utilizada quanto a não aceitar mulheres é porque ele diz assim: escolham homens. Escolham 7 homens. Aí assim, de boa reputação. Gente que ninguém fala mal. Gente que tem o apoio e o aval não só da congregação, mas da sociedade. Cheios do Espírito Santo. Gente espiritual. Gente madura. Não dá para ser carnal, não dá para ser grosseiro. Se você assistiu a live de hoje ao meio-dia, você vai ver que o benigno é alguém amável, terno, suave, é alguém que não fala com truculência, que quando você vai dizer uma verdade e você diz aquilo de forma ríspida, as pessoas não ouvem, mesmo que você esteja com a verdade, certo? Então ele diz assim: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não pode ser só porque nos agrada. Tem que ser cheio de sabedoria. Tem que ser um homem sábio para poder saber se comportar em meio à igreja, se comportar em meio às moças, em meio às senhoras, em meio aos homens, saber como abordar, saber como tratar, como receber, porque senão se torna um problema. Porque sobe a cabeça, ele pensa que ele foi promovido, que ele agora deve ser tratado com deferência. E muitos pastores sofrem por causa disso, porque a pessoa, ele colocou, perpetuou aquela história de que é promoção, de que ele foi o empregado do ano na igreja celestial, no emprego celestial, e aí ele foi promovido e agora ele acha que não deve mais ser tratado como ele era tratado antes, mas ele deve ser tratado em outro patamar. Então cuidado para não dar um tiro no pé. Aí ele diz assim: cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então o diaconato é um negócio importante, é uma tarefa importante. Então veja que para os apóstolos não havia essa dicotomia que há hoje entre coisa espiritual e coisa material. Então para os apóstolos, pregar a palavra e servir as mesas tinham a mesma importância espiritual. Então ele diz sobre esse negócio importante: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pastor, e por que eles não foram? Porque cada um vai para a sua vocação.
A vocação apostólica é uma vocação para pregadores, para professores, para gente que ia ensinar, edificar o povo. A vocação diaconal é uma vocação para gente que tem o dom, o chamado de Deus de servir, de trabalhar para que outros possam ter liberdade. Por exemplo, quando o diácono ele resolve as funções da igreja, tudo que é necessário, quando ele cuida dos membros, então ele está dando liberdade e tempo ao bispo, ao pastor, para que este possa estudar mais, para que esse possa ter mais tempo de orar, para que esse possa ter mais tempo para doutrinar, para que esse possa ter mais tempo para ensinar. Então, quando ele faz o serviço dele perfeito, com maestria, ele está liberando o outro para que o outro possa ter mais tempo. Mas muitas vezes nós escolhemos oficiais para o diaconato que trazem o problema para nós. Que não tem capacidade de resolver. Significa que nós erramos na escolha. E nós temos que, por isso, nós sempre devemos falar com a igreja. Certo? Porque muitas vezes o marido escolhe a esposa e ela não tem às vezes o menor chamado, mas foi ele que escolheu, ele é o dono da igreja, né? Ele é o supremo pastor. Então ele escolhe e todo mundo tem que obedecer, ele não pergunta nada a ninguém, né? E aí se alguém falar, mas não tem chamada, ele afasta para trás de mim, Satanás, né? Então o que acontece? Muita gente fica calada para não levar patada. Aí diz assim, a eleição dos diáconos. Esses diáconos foram eleitos. Naquela época era assim, se apresentava e a igreja ia concordar ou não. Não era assim, enfiar a goela abaixo. E assim, este parecer contentou toda a multidão e elegeram. Eklegomai é o verbo. É o mesmo verbo para eleito. O substantivo é klego, é eleitos, escolhidos. Então aqui, e elegeram. Então, eles agora elegeram. Dos muitos possíveis, eles escolheram 7. Então, a igreja, a Bíblia diz que havia uma multidão. Mas a igreja resolveu escolher dentro da multidão 7. É como o técnico da seleção, ele tem um monte de jogador, mas ele tem que escolher. Ele não pode escolher, rapaz, o meu genro não joga nada, mas meu genro eu vou escolher. Não, ele tem que escolher os melhores. E nem sempre a gente concorda, certo? Então, elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Faz questão de colocar esse adjunto adnominal. Aí agora o que acontece? Como era a consagração? Como era a consagração? Certo? Então, a igreja elegeu, a igreja trouxe perante os apóstolos, e a igreja fez uma eleição, a igreja escolheu. Até hoje tem igreja que faz assim. Então, os irmãos, o pastor diz, olha, irmão, nós vamos escolher, nós estamos precisando de alguns diáconos, 3, 4, a igreja cresceu. Os diáconos que existem, ou estão velhinhos, ou já estão idosos, melhor dizendo, ou o serviço é demais para a quantidade de diáconos que nós temos. E aí a gente vai precisar escolher. E eu queria pedir as sugestões de vocês, quem nós devemos orientar. Aí ele dá, né, as qualificações. Ele diz, olha, homem cheio de fé, do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação. Certo? Então vocês escolham aí e me apresentem. Apresentem aí a liderança da igreja. Então
eles elegeram. Aí quando traz a liderança da igreja, a igreja elege. A liderança coloca diante daquelas pessoas, coloca aquelas pessoas diante da igreja e diz, olha, pessoal, esses irmãos foram os escolhidos por vocês. É verdade isso? Que esses irmãos foram escolhidos por vocês e que eles têm as capacitações, você que conhece eles mais de perto, vocês conhecem o dia a dia, vocês talvez sejam vizinhos dele, você talvez seja amigo íntimo dele, né? Coisas que ele conta para você, não conta para ninguém, então você aprova. Então era comum as pessoas levantarem a mão, certo? Então a eleição não era por voto, não era por urna eletrônica. Era geralmente por levantar a mão, Evaldo, que a graça, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, menino, chegou foi cedo para a vigília. Deus abençoe, meu irmão. Ainda bem que tem. A aula vai ficar gravada. Deus te abençoe, Evaldo. Aí, o que acontece? Agora, depois de eleitos, o que vai acontecer? Consagração, a ordenação. Então a igreja concorda, a igreja diz, não, esses aí são, nós damos o aval. E aí a liderança vai fazer o quê? A consagração ou a ordenação ao ministério. E pastor Gilberto, como é a ordenação? Olha o versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então a ordenação não foi com um vidro de óleo. Certo? Então nós já vimos que no caso do bispo, presbítero, pastor, a ordenação era com imposição. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Agora, a ordenação dos diáconos, depois de todo esse processo, então, se apresenta uma necessidade, olha, nós temos necessidade, se apresenta os requisitos, as qualificações para a pessoa preencher aquele cargo, porque é assim em todo canto. Você vai procurar um emprego, a pessoa diz, olha, é necessário que tenha experiência, é necessário que saiba dirigir, é necessário que saiba lidar com pessoas, porque vai trabalhar de atendente, mas também pode correr para pegar o carro. É necessário que tenha o ensino médio completo. Então, se você chega lá, se você chega lá e você não tem as qualificações, você não vai arrumar um emprego. O que você vai fazer é o seguinte, o pessoal do RH, Recursos Humanos, vão te atender, vão dizer, oi, tudo bem. Quando olhar o seu currículo, quando ele olhou, já viu que não era. Aí ele nem perde tempo, ele diz, oi, como é seu nome, só para educação, não se preocupe, vá para casa e espere. Aí a pessoa vira uma caveira esperando, porque ela não tem as qualificações. Se a igreja seguisse as orientações da Bíblia, tinha um monte de gente que ainda estava esperando. Esse meu irmão, ó, você trouxe aqui o seu currículo, então não se preocupe não, que nós vamos mandar alguém lá na sua casa para avisar o irmão no dia da consagração. E até hoje ele ainda está esperando lá no cemitério. Certo? Mas, irmãos, eu fico assim, para que a Bíblia se nós não a seguimos? Para que a Bíblia? Se nós não seguimos as suas orientações, então, se é para ser do jeito que nós imaginamos, então para que a Bíblia? E nós ainda dizemos que somos bíblicos. Homens que andamos na verdade. Por isso eu digo que geralmente quando a gente começa a estudar a Escritura, por isso muita gente tem medo de teologia, porque teologia ela vai expor.
Ela vai expor as verdades. E aí, meu amigo, quem tiver errado, o bicho pega. É. Teologia não faz medo a quem está certo, mas teologia conserta a vida e faz um medo terrível a quem está. Quando você vê alguém pregando contra teologia, tem duas coisas: ou ele é ignorante e não sabe o que é teologia, ou ele está errado, tem coisa debaixo do tapete, e ele está com medo de que alguém descubra os erros dele, de que alguém vai estudar e aí descubra o quão errado ele está, quão fora do Novo Testamento ele está. Então o que acontece? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Então a consagração no Novo Testamento, tanto do bispo quanto, e lembre, eu vou dizer pela milésima vez, bispo, presbítero e pastor significam a mesma pessoa no Novo Testamento. Só no segundo século é que o bispo subiu acima do presbítero. Mas naquela época, tanto fazia você chamar a pessoa de pastor, de bispo ou de presbítero. Então, cuidado. Certo? Então, o que acontece? Agora, certo? Tem a eleição, tem a ordenação. Então, você já viu que tanto diácono quanto presbítero, imposição de mãos. Então, Deus perdoa o tempo da ignorância da gente, certo? Então, hoje, nada mais daquele jarro cheio de óleo e a pessoa fica toda melada, coitadinha, e ainda gosta. Certo? Agora não é mais o óleo era para os oficiais do Antigo Testamento. O óleo era para oficiais do Antigo Testamento. Quando você vê uma igreja ungindo obreiros, diáconos, e o pior é que unge é todo mundo, até carteira de identidade, quanto mais. Então, o que acontece? Nós estamos banalizando as coisas de Deus, brincando com coisa séria. Unção é só para diácono e presbítero. Só. Não é para carteira, não é para carro. O outro óleo é que é para unção, ali é de doença. Ali é outra história. Aqui nós estamos falando de ordenação. Então, no Novo Testamento agora, bispos e diáconos são ordenados com a imposição de mãos de outros. Então, há uma oração transferindo a eles a autoridade, dando a eles a autoridade. Que é o que a gente faz na igreja. Na igreja que eu pastorei, a gente faz o seguinte: a gente dá o que a gente chama de ministro licenciado. Né? Ele não é ainda um ministro consagrado. Ele é um ministro licenciado, porque ele vai ter um tempo para mostrar se ele é ou não. E a gente não erra. Então, onde houver ser humano, por mais que você organize, você erra. Agora, se você erra organizado, você imagine desorganizado. E, meu irmão, quando você oficializa alguém, e esse alguém foi oficializado errado, você está trazendo problema para você e para toda a comunidade. Certo? Então, o que ele vai dizer? Quais são as qualificações agora, certo? Dos diáconos, qualificações espirituais. Ele diz assim: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. São 3 as qualificações espirituais. Então, quando você for olhar para alguém, não pense em alguém só. Diaconato não é coisa espiritual. É para distribuir cesta, é para servir as coisas, é para cuidar, preparar o culto, é para observar se o microfone está funcionando ou não. Então, não é espiritual. Acabe com isso. Foi a Igreja Católica que fez essa dicotomização, dividiu em 2 partes. Coisas espirituais e coisas materiais. Para a igreja primitiva, você servir como diácono era tão espiritual como você pregar.
Então, assim, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Qualificações pessoais. Aí Paulo agora vai dizer, lá no capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, certo? Os diáconos sejam honestos, certo? Você vai lidar com dinheiro, você não pode botar ninguém desonesto. Então tem que haver alguém na igreja que vai dizer, pastor, a pessoa que o senhor escolheu deve que só, o cartão dela é estourado, ela já sujou o meu cartão. Você não está dedurando ninguém, você está livrando a igreja de um mau diácono. Por isso que o pastor tem que repartir com a igreja, para que ele saiba realmente quem ele está. Porque tem que ser alguém honesto. Não de língua dobre, não que tenha duas palavras. Que ora diga uma coisa, depois diga outra, que você não possa levar fé na palavra dele. Porque quando ele está bem, ele diz sim, é assim mesmo, sim. Quando você encosta ele na parede, não, eu nem sabia, cheguei agora. Então não pode ser uma pessoa de língua dobre, que tem duas palavras, tem que ser um homem de palavra. Aí sim, não dado a muito vinho. Aí aqui os defensores da bebedeira dizem o seguinte, que o advérbio de intensidade muito quer dizer que a pessoa pode beber, mas não pode beber muito. Certo? Não pode beber até cair. Então, o que acontece? O que Paulo está dizendo é que essa pessoa não pode ser dominada por nenhum vício. Então tenha cuidado na hora de escolher, de apresentar. Não cobiçoso de torpe ganância. Paulo diz, tenha cuidado, que não seja um ganancioso. Por quê? Porque ele vai recolher as ofertas. E ele vai levar lá para o tesoureiro e ele vai saber quanto está entrando dentro da igreja. Certo? Então, se ele for ganancioso, você que é pastor, que consagrou aquele bichinho, porque ele aparentava ser tão bonzinho, mais tarde ele vai querer tomar o seu lugar. Você foi irresponsável na hora de ordenar, e agora você criou um bichinho que vai ser alguém que está de olho no seu lugar, não pelo motivo correto, mas porque ele sabe quanto entra, ele sabe quanto vai para o pastor, e muitas vezes ainda se escolhe o cidadão para ser o tesoureiro. Então, além de tirar as ofertas, ele ainda sabe quanto vai para o pastor, quanto vai para a igreja sede, e aí ele fica espalhando isso para todo mundo, porque quem trabalha como diácono, quem trabalha na tesouraria e na secretaria da igreja, tem que ter a ética. E a ética diz o seguinte, que você jamais, que tirou dinheiro, que recebeu a coleta, que fez a contagem, você em hipótese alguma tem a liberdade de contar para todo mundo. Escute bem, pastores que estão me ouvindo. E os que não estão perdendo. Diáconos, irmão, você que está ouvindo, diácono, tesoureiro, não pode quebrar a ética. O que ele recebeu fica ali entre ele e o pastor. O quanto ele tirou. Ele não pode chegar para os outros e dizer, ó pessoal, rapaz, dinheiro aí está entrando é de carrada. Porque eu fui tirar o dinheiro lá, eu fui fazer a coleta e eu vi, rapaz, é muito dinheiro. E é muito dinheiro que vai lá para a sede. E toda a igreja sabe porque você escolheu alguém que não tinha ética. Porque o pastor escolheu alguém que não tinha ética, que falou do que não era para falar. Como é que você é escolhido para um cargo de confiança e você é o primeiro a espalhar?
Então, faltou ética. E o tesoureiro não pode falar. O tesoureiro não pode dizer assim, ó, pessoal, cara, na reunião está todo mundo lá. E ele diz, olha, rapaz, aqui a igreja é em 25 mil. E se eu tivesse acertado aí, foi Deus, viu? Igreja é em 25 mil. E a gente manda tanto para sede. E fica aqui um pouco. Aí todo mundo fica com raiva. Por quê? Porque alguém foi antiético. Contou que não devia. É a mesma coisa, o pastor chega e diz assim, irmãos, eu quero reunir os obreiros, a liderança da igreja para a gente tratar um problema. Irmão, olha, obreiro tem que ter ética. O pastor não pode ouvir o problema de uma pessoa e no domingo está pregando lá no púlpito. Ele não pode ouvir uma pessoa dizer, olha, pastor, eu estou com um problema. Eu tenho uma compulsão sexual, eu tenho problemas, esse, aquele. E depois todo mundo está sabendo, não, ele tem que ter ética. Ética. Ele tem que saber, o que eu ouvi fica entre eu e a pessoa. Assim o obreiro. O pastor fez uma reunião no outro dia. No outro dia, os fofoqueiros já contaram para a igreja toda, não adiantou, era melhor ele ter feito com todo mundo. Ele quer, o pastor chega, aí diz, irmãos, depois do culto, eu queria conversar com a liderança da igreja, com os meus diáconos, os líderes, para a gente tratar um problema. Aí ele conta, irmão, tem um irmão aqui bebendo. E quando ele bebe, rapaz, ele cai. Aí depois ele se levanta, vem para cá. E ele me contou. Aí o que contaram para o pastor já está espalhando. E aí o pastor disse, eu resolvi chamar vocês aqui para ter essa conversa, para a gente decidir o que a gente faz. Aí tem uns ali já se coçando para chegar em casa e contar para a mulher. Aí já tem um assim, opa, eu não sabia. Tem um monte de gente que vai para as reuniões e aí no outro dia o pastor fica assim, como é que o senhor soube? E tem pastor que é tão alienado que ele contou uma coisa na reunião. Tinha 15, 10 obreiros. E aí de repente a igreja toda sabe e ele não chama atenção, não diz assim, vem cá. Como é que vocês souberam? Como é que vocês souberam do que a gente tratou aqui administrativamente? Ah, não, pastor, é o seguinte. Às vezes a mulher me entrega, mas rapaz, meu marido me contou quando eu cheguei em casa. Chegou em casa, a gente fez, mulher, tu nem sabe, pastor chamou a gente para reunião, rapaz. Olha, o fulano é um garanhão. Aí estragou todo mundo. Se o pastor dissesse, vem cá, como é? A gente descobriu, foi o diácono fulano de tal. Chama ele, meu irmão. Você está disciplinado. Pastor, por quê? Por falta de ética, por quebra da ética. Porque todos nós confiamos no seu sigilo e você contou para sua mulher que contou para o mundo inteiro. Mas isso ninguém faz. Pouca gente faz. É disciplinar alguém por quebra de ética. É alguém chegar e dizer lá para o pastor presidente, pastor, contei minha vida para o pastor, contei meus problemas, e na outra semana todo mundo sabia. E as pessoas vieram me abordar. E as pessoas perguntam, rapaz, por que você tem esses problemas? Eu disse, como? Não, eu soube que o irmão tem problema, porque tem gente que vem só curiar. Isso é quebra de ética. Você podia chegar ao pastor presidente e dizer, ó pastor, contei meus problemas e eu aconselho a você a fazer isso. Se você vê sua vida exposta, chegue lá para o pastor presidente e diga, pastor, contei meus problemas e houve uma profunda quebra de ética. É por isso que muita gente não conta. É por isso que as pessoas estão com problemas e não contam, por causa da falta de ética.
Um bocado de gente aí ficou caladinho, não tem mais mãozinha subindo. Todo mundo assim caladinho, assim. Quando a gente tá pregando tudo bem bom, o pessoal é tudo glória a Deus, é tudo assim, glória a Deus. Mas quando a gente tá ensinando o que é ética, né? Então, se é líder da mocidade, tem que ter ética. Se é líder das senhoras, tem que ter ética. Todo ministério tem que ter ética. Se você sabe coisas da igreja, não pode contar no meio da rua, porque isso é antiético. O pastor contou ali porque ele imaginou que você não era linguarudo, que você não era fofoqueiro. Então, como você não tem ética, espalha para a cidade toda e suja o nome da comunidade. E acaba sendo um empecilho, instrumento do diabo. Então, por falta de ética, muita gente tem sido instrumento do diabo. E a igreja às vezes não cresce, porque alguém espalhou o mal que havia dentro da igreja. Então, as qualificações. Não dado ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Certo? Aí o que significa esse mistério da fé? Né? Aí tem aqui o Kelly, ele diz o seguinte, que essa palavra, mistério da fé, ela significa, deixa eu só encontrar aqui, o mistério da fé é o equivalente à totalidade das verdades ocultas, inacessíveis à razão e divulgadas somente pela revelação divina. E aí o Howard, ele diz assim, mistério, segundo Gutiérrez, é uma expressão paulina que conota não o que está fora do conhecimento, mas o que, estando outrora escondido, agora é revelado às pessoas de discernimento espiritual. Então ele diz que um ministro, um diácono, deve ser alguém que guarda o mistério da fé. Ou seja, alguém que recebeu a revelação de Deus, alguém que compreendeu o plano divino, alguém que Deus iluminou sua mente e que ele agora conhece as verdades do Evangelho. E tem gente que não conhece nada de verdade. Faz tudo errado e ainda é consagrado. Então, diz que tem que guardar, tem que ser alguém que mantém essa doutrina que ele recebeu e que aprendeu. Aí agora diz assim, e aí eu vou já terminar. Certo? Então ele diz assim, o que se deve fazer com os diáconos agora? Deve haver um período probatório, certo? E, assim, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então veja que Paulo tem todo um cuidado. Ele diz, olha, você primeiro é como uma carteira de trânsito. Você tira, começa a dirigir, e aí depois de um ano, não sei quanto está agora, você recebe a carteira original. Certo? Então não recebe de primeiro. Então o grande problema hoje é que a gente consagra as pessoas sem antes provar. Por isso que na nossa igreja a gente coloca o chamado, certo? Ministério, né? O ministro licenciado. Aí ele vai trabalhar, ele recebe o nome de pastor, recebe o nome de diácono, e ele vai trabalhar. Se ele mostrar que tem um chamado, aí a gente diz assim, agora você é um pastor consagrado. E a gente ainda erra. Agora, porque organização não quer dizer que não haja erro. Mas desorganização quer dizer que há erro, e há erro, como dizem os cearenses, no metro. Certo? Então, quando há organização, você erra, mas erra menos. Quando há desorganização e falta de critério, você erra mais. Então, Paulo diz, estes sejam primeiros provados. Então, tem que passar por um período assim como Adão e os anjos. Deus criou e disse, e aí, não façam isso. E aí, não foram aprovados.
vários e caíram. Mas a Bíblia diz que dentre os anjos tinha os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Foram aqueles que ficaram do lado de Deus. Então eles foram aprovados. Aí, as qualificações pessoais das diaconisas. Diz: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Existem duas interpretações para esse texto. É um dos textos polêmicos. A pergunta é: a quem Paulo se referia quando falou sobre essas mulheres? Alguns vão dizer que eram mulheres dos diáconos, certo? Então, uma interpretação de muitos estudiosos, até beber aqui um pouco d'água, é que Paulo estava se referindo à mulher do diácono. Outros estudiosos também já têm uma outra interpretação. É que Paulo estaria se referindo aqui não à mulher do diácono, mas à diaconisa. Certo? E eles dizem o seguinte: que não se exige nada, diz apenas que o bispo deva ser marido de uma mulher. Mas não se fala nada da mulher do bispo. Ora, se não exige nenhum requisito da mulher do bispo, como é que iria se requerer requisito, qualificações da mulher do diácono? Então, se tivesse dito, mas a mulher do bispo tem que ser assim, 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 porque no Novo Testamento, diferente de nós, é por isso que eu digo, que Bíblia nós temos lido. No Novo Testamento, mulher de pastor não era pastora. Vou dizer, no Novo Testamento, mulher de pastor não era pastora. Hoje você chega numa igreja, tem o pastor, e quem é a mulher dele? A pastora. É a liderança familiar. O Novo Testamento não vai nessa direção. Isso não é ensino do Novo Testamento. Isso não é ensino do Novo Testamento. No Novo Testamento tinha o bispo, falava-se das qualificações do bispo, e dizia que ele tinha que ser casado com uma mulher, mas não diz nem o nome da mulher dele. Por quê? Porque o ministério é uma chamada. Ministério é uma vocação divina. E Deus vocacionou o marido, mas não chamou a mulher. Mas hoje não, a gente traz tudo encangado. Ele chega, tem o pastor e a pastora. E meu irmão, por que ela é pastora? Ela tem chamado? Ela tem vocação? Não, pastor, ela é a esposa do pastor, é a nossa pastora. Aí os crentes também, como não sabem de Bíblia, aí chama, é a nossa pastora. Oi, pastoras. Aí a pobre da mulher, às vezes, quantas já me ligaram, já dizem assim: pastor, fica atribulada, porque eu não sei falar, eu não sou pastor, eu não sei pastorear, mas como eu sou casada com fulano, aí muitas vezes até dá divórcio. Porque a mulher não aguenta aquele peso, porque ela não foi chamada. Ou então ela ou ela murcha, ou ela infla. E ela fica logo lá em cima, manda em todo. Epa, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Aí ela vira, pronto. Aí ela disse: rapaz, eu vou mandar. A igreja agora são os meus meninos. Né? E a pessoa ainda diz assim: ô, senhora, tudo bom? Como é que tá certo? Oi, pastor. Não é isso que o Novo Testamento ensina. Então, aqueles que argumentam que aqui está falando de diaconisas, dizem que se não se traçou um perfil para a mulher do bispo, como é que vai se tratar de um perfil para a mulher do diácono? Então aqui deve estar se falando das diaconisas. No grego, existe uma partícula, que na verdade é um advérbio, que é ressaltou, que ele faz a ligação. Ressaltou é traduzido por da mesma forma. O versículo 8 diz assim: ó,
Da mesma sorte, os diáconos. Versículo 11 diz assim: da mesma sorte as mulheres. Por que aqui foi traduzido por mulheres? Porque eu já disse que não existe a palavra diaconisa no feminino. Então, se ele colocasse aqui, da mesma sorte os diáconos, da mesma sorte os diáconos de novo, nós não iríamos entender. Mas é o que tem lá no grego. É diácono e diácono. Aí o tradutor, quando vai traduzir, ele diz da mesma sorte as mulheres que são diaconisas. Então existem essas duas, e ressaltou que é da mesma sorte, vai aparecer tanto para os homens, da mesma sorte os diáconos, da mesma sorte as mulheres. Então aqui a segunda opção parece mais coerente, é que Paulo está falando das diaconisas. E como devem ser essas diaconisas? Da mesma sorte, ressaltou, as mulheres, as que são diaconisas, certo? Sejam honestas. Mesma coisa que ele diz lá em cima. Não maldizentes. Mulher tem que ter cuidado com a língua. Sóbrias. Tem que ser pessoa que não está embriagada, que não se deixa. Porque tem gente que a pessoa chama ela e diz assim, ó, tá tudo errado na igreja. Aí ela nem sequer para, nem sequer pensa, ela não tem sobriedade. Ela, num minuto, ela fica embriagada e ela envenena todo mundo. Agora imagine isso, alguém que está em posição de ministério, de oficial. Certo? O desastre, envenenando todo mundo, enlouquecendo todo mundo. Aí quando você vai olhar, o problema era pequeno. Era um problema que a pessoa não podia ter tocado fogo. Mas Tiago diz, cuidado com a língua. E ele compara, e ele diz que a língua é semelhante a um pequeno fogo que pode incendiar um bosque. Então, se você vai escolher alguém para ser uma diaconisa, tenha cuidado com a língua dela. Antes você olha assim, irmão, como essa irmã. Ela é muito fofoqueira, ela conversa muito, ela fala demais, ela fala o que não deve, ela tem ética. Por isso que é melhor colocar, porque às vezes o pastor não é vizinho, mas o vizinho diz assim, eita, coitado do pastor. Nem sabe quem ele está botando aí, certo? Sóbrias e fiéis. Fiéis. Certo? Pessoas tementes a Deus. Não é fiel ao pastor. Porque tem o pastor, ele quer as fiéis a ele. Aí, no dia que ele vai embora, as dele vão tudo com ele. Porque não eram fiéis a Cristo, eram dele. Tem gente, menino que o pastor se mudou, foi embora e a pessoa foi com ele. A pessoa não é fiel a Cristo, a pessoa é fiel àquele pastor. Então, para onde ele for, ela diz, eu vou, estarei contigo. Certo? Então, ela não é fiel a Deus, ela é fiel, então tenha cuidado. Para você não atrair a fidelidade devida a Deus para você. Porque senão nós estamos pecando, Deus disse, a minha glória a outro não darei. A pessoa tem que ser incentivada, meu irmão, você não é. Quando eu fui sair de uma igreja, a irmã disse, eu me disse, outra chegou e disse, eu vou atrás do senhor, onde o senhor for. Eu disse, minha irmã, primeiro, eu não preciso de mulher atrás de mim porque eu já sou casado. Bem delicado, eu disse, segundo, eu não ganhei vocês para mim. Terceiro, eu vou começar tudo do zero. E sabe o que é começar do zero? Não levando ninguém. Porque meu trabalho aqui eu já fiz. O Senhor já me disse que eu terminei meu trabalho aqui. Então se eu terminei meu trabalho aqui, terminei meu trabalho com você. Você vai ser meu amigo, minha amiga, sempre vai ser minha ovelha, porque eu ganhei você. Mas agora eu vou para outra jornada. E vai vir um substituto. E você tem que ficar aqui.
Se vai ficar ou não, não é problema meu, porque eu não quero ninguém que seja fiel só a mim. Porque senão vai andar atrás de mim para tudo que é canto e não vai para o céu. Aí ele diz assim, então existem essas duas interpretações. Então você vai ver, a igreja presbiteriana é radical, a igreja católica é muito radical também nisso. A igreja católica não admite ninguém na liderança do sexo feminino. A igreja presbiteriana também não admite nem sequer diaconisa. As igrejas batistas, elas já admitem em algumas o ministério para diaconato de mulheres. Algumas igrejas batistas também não. Certo? Então ainda hoje há uma discussão muito grande, e eu já participei de vários debates, principalmente em convenções, onde o pessoal leva a convenção a sério, para essa questão do ministério feminino. Então você vai ver, se você se aprofundar, se você começar a ler, você vai ver que a disputa, a controvérsia é grande. Aqui eu creio, principalmente por causa desse rossaltos, desse advérbio. Porque termina do presbítero e diz assim, da mesma forma que o bispo, o diácono. Aí depois que termina, diz, da mesma forma, repete ele, igual. No grego é igual, 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 igual. Nas nossas Bíblias tem semelhantemente, do mesmo modo, da mesma forma, mas no grego é tudo, é rossaltos. Certo? Qualificações familiares. O diácono precisa ter qualificações. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem os seus filhos, suas próprias casas. Aí diz, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Ou seja, um bom diácono é alguém que vai ser respeitado na igreja. Por quê? Porque eu disse que o princípio do cristianismo é que a liderança emana do serviço. Então, se ele fez um bom serviço, todos vão gostar dele. Todos vão respeitá-lo. Todos vão ter uma admiração, porque ele foi aquela pessoa gentil, amável, ombro amigo, ajudante, que esteve lá. Muitas vezes, que o pastor nem foi, ele esteve lá prestando o ministério do socorro, da assistência, o exercício da misericórdia. Então, ele vai ser alguém muito bem visto no meio da comunidade, certo? Então, que nós já vimos hoje, que existem os ministros, os oficiais extraordinários e ordinários. Nós vimos os ordinários, que são bispo, presbítero e pastor, a mesma pessoa, certo? Só com nomes diferentes. E diáconos são aqueles que foram escolhidos para servir. Então, muitas igrejas não escolhem diaconisas. Interpretam aquele texto como mulher do diácono. E pegam o capítulo 6 e dizem que ali não foi escolhido nenhuma mulher, mas só homem. E homem da cultura grega, que era para não ter mais problema. E existem outros que dizem que a mulher pode ser diaconisa. Certo? Então eles interpretam que esse texto aqui está falando das mulheres. Certo? Eu sou partidário desse segundo, de que uma mulher pode exercer um ministério diaconal na igreja. Certo? Agora, não porque ela é boazinha, mas se ela cumprir os requisitos e for indicada pela igreja. Então que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fazer pessoas que sabem escolher os seus oficiais, as pessoas que vão estar no comando do rebanho de Deus. E que você que está afastado de uma comunidade de fé, você que por vários motivos viu erros, mas a gente tem que estar numa igreja para tentar ajudá-la a restaurá-la. Se todos os que virem os problemas forem embora, saírem, aquela igreja vai cada dia, aquela comunidade de fé vai cada dia afundar
e mais problemas. Então, Deus está chamando homens e mulheres para se apresentarem como soluções, ou como solução para o problema. Então, Deus está levantando bispos, está levantando homens que são chamados. Paulo disse: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Se você aspira ao episcopado, então ore, então se prepare. Se você tem uma chamada, se você sente arder no coração a chamada de Deus, então ore, então se consagre, então se prepare para quando o momento chegar. E veja, não seja cego. Veja se você tem, porque ninguém melhor do que você, se você tem as qualificações necessárias para você não se iludir. Porque, olha, é melhor não ter nenhuma ordenação do que estar ordenado errado. Porque o ordenado errado, sem as qualificações, ele vai ser um fracasso. Então, hoje, você pode olhar assim e dizer assim: rapaz, olha, eu tenho um chamado de Deus. Professor, pastor, eu tenho um chamado de Deus. Eu sinto. E um dia mais cedo ou mais tarde a igreja vai reconhecer. Porque se Deus chama, Ele vai tocar na igreja. Como Ele disse, olha, muita gente ali tinha um desejo de servir, estava vendo aqueles problemas. E aí, quando os apóstolos disseram: escolhei, a igreja foi em cima dele. Ele estava preparado. Eles não disseram assim: vamos fazer um curso para diácono. Não. Eles já estavam O grande problema hoje é que a gente escolhe antes e prepara depois. Na Bíblia, eles foram escolhidos porque já estavam preparados. E assim mesmo ainda estiveram em período probatório. Ainda foram, vocês agora vão ter que passar por um tempo aí servindo para adquirir experiência, para saber se é esse mesmo chamado de vocês. Então, se você tem um chamado de Deus, te prepara. Vai estudar, vai se preparar, vai fazer um curso teológico. Vai orar, ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa espiritual, uma pessoa temente a Deus, de bom testemunho, de boa reputação, apara as arestas, vê onde é que está errado na vida, se conserta, prepara a tua vida para quando a hora chegar, você está preparado. Porque muitas vezes, meu amigo, o ônibus não passa uma segunda vez. Às vezes o ônibus do chamado de Deus só passa uma vez. Se você estiver preparado no ponto, ele leva, se não. Então, se prepare, se matricule. Você que tantas vezes tem sonhos, mas você está aí e a gente faz tempo que chama: venha para o CETAD, vem estudar. E você tem uma chamada, mas você não quer se preparar. Está ensinando na escola, não tem ética. E às vezes tem esses defeitos. Não é porque é ruim, não. É porque não foi instruído. E não ser instruído não é erro, mas não querer ser instruído aí é um pecado horrível. Escute bem, não querer ser instruído é um pecado horrível. Então, que Deus levante homens, que Deus levante seres humanos para pastorearem igrejas, que cada membro possa dizer: eu tenho a chamada. E se eu tenho a chamada, eu vou ganhar as pessoas. Porque ganhando as pessoas, a igreja aumenta. Eu vou implantar igrejas em outros bairros, em outros lugares, e aumentando o número de igrejas, aumenta o número de necessidade de novos pastores. O grande problema é que a gente quer, com as mesmas igrejas, ter novos pastores. Não dá. Com as mesmas igrejas ter novos pastores. Aí a gente tem que orar assim: Senhor, derruba o outro, então leva ele para o céu. Senhor, convida ele para ir fazer uma visita no céu mais cedo. Não. Esta não é a proposta do Evangelho. Crescendo o número dos discípulos, aí houve necessidade.
Então, se você quer, se você almeja ser pastor, então ganhe alma. Não espere chegar a ser pastor para você começar a trabalhar. Comece a dar testemunho desde já. Ai, pastor, eu sou o líder da mocidade, você é ético. Eu vi o problema da moça com o rapaz, eu vou ser ético. Ah, pastor, eu sou obreiro, eu vou ser ético. O que eu ouço aqui fica comigo. Ah, pastor, eu não sabia. Eu era um falastrão, mas agora, de agora em diante, eu me converti. Então você vai ver que teologia faz bem. Então, Deus abençoe. Certo? Amanhã, meio-dia, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Você não pode perder. Você não pode perder. Amanhã, ao meio-dia, certo? Amanhã, ao meio-dia. Então, de segunda a sábado, ao meio-dia, a nossa live. Então, Deus te abençoe. E eu queria te apresentar aqui uma pessoinha muito querida que está comigo hoje. Essa é a Sofia. A minha neta diz assim: oi, Sofia. Diz oi, tu. Ela está encabulada, mas essa moça linda é a minha neta, certo? É o meu amor, é a minha neta do meio. Então, Deus abençoe e pense. Ministério é coisa séria. Pense. E onde você estiver errado, faça uma análise e veja onde é que eu estou errando. Onde é que eu sou pastor, já me colocaram lá como pastor dirigente, eu estou sendo um pastor, mas onde é que está falhando? Eu sou apto para ensinar. A Assembleia de Deus, ela criou o CETAD. Irmãos, eu tive que deixar a Assembleia para poder ir procurar um lugar que oferecesse um seminário, porque naquela época a Assembleia não tinha. Mas hoje, você tem um seminário com um custo irrisório. Um custo, olha, 340 qualquer seminário, você paga tudo. Você paga até o ar-condicionado. Você tem um seminário de qualidade. E nós temos muita gente que não vai, e muita gente que desiste. Tem pessoas que mandam mensagem para mim dizendo assim: pastor, eu não posso, eu vou desistir porque eu não posso. Porque eu não tenho tempo. Meu irmão, minha irmã, não tem mais essa desculpa. Por quê, pastor? Porque agora as aulas estão postadas, e com essa logo aqui, lá no YouTube, meu irmão. As aulas estão postadas lá. Você pode estudar, você pode trabalhar até de madrugada. Depois da meia-noite você chega lá e diz assim: hoje eu vou ouvir 20 minutos, amanhã eu vou ouvir 10 minutos. As aulas estão lá para você ouvir, reouvir, ouvir só um pedaço, dormiu, amanhã começa de novo, depois começa. Então não existe mais essa desculpa assim: eu não posso assistir às aulas ao vivo. Olha, a aula ao vivo é para quem pode. Mas eu vou te dizer, existe um canal, Gilberto Rebouças, tudo pequenininho, assim, tudo minúsculo, Gilberto Rebouças. Eu vou colocar hoje nos grupos de novo a foto, assim, meu canal com a mãozinha apontando, para você clicar lá em se inscrever e você vai ver: pastor, como é que eu sei onde é que está? Está aqui, ó, tem essa logo aqui significa que a aula, você percebeu naquele monte de pregação, quase 200, tem essa logo, você, é minha aula, é minha, gente, é minha. Aí você diz assim: é minha, é pra mim, eu posso assistir a hora de manhã, de tarde, de madrugada, na hora do almoço, lá no trabalho, onde você estiver, ao invés de estar falando fofoca no WhatsApp, ao invés de estar perdendo tempo com tanta besteira, porque, meu irmão, vou dizer uma coisa, eu acessei todas as redes. Eu tenho do Twitter ao Facebook. Mas, rapaz, se você não tiver vontade de evangelizar, porque eu vou dizer uma coisa, rapaz, é gente fazendo tanta bobagem. Uma moça tão bonitinha dançando aquelas músicas de se requebrando, falando um monte de bobagem. É tanta futilidade. Você diz assim: Jesus, eu só aguento porque eu quero falar do teu evangelho. Mas Jesus, é por isso que muita gente madura sai das redes sociais. Porque tem muita coisa boa, tem muita gente
falando coisas com conteúdo. Mas o que tem de besteirada, o que tem de infantilidade, não é brincadeira. E eu quero te dizer uma coisa. Pega teu tempo, rapaz. Eu vou dormir 2 horas da madrugada com fone aqui no ouvido. Eu terminei a live, fui me deitar um pouco para vir terminar a aula. Para poder hoje você ter alimento do bom. Porque no CETAD você não tem de que reclamar nada. Isso eu garanto. Certo? Você tem qualidade. Você pode ver assim, rapaz, pode ler os livros e dizer assim, rapaz, qual é o livro que tem tanta informação? Porque vocês já viram que eu não sou de negócio de apostila. Eu leio vários livros para que você tenha uma informação e várias alternativas de interpretação. E não uma só. Que eu chego logo dizendo, a mulher não pode. Ou a mulher pode. Não, eu digo como cada um pensa. Então você tem a oportunidade e fica. Então, e é um preço barato. Nós entendemos que tem muita gente que está, por conta dessa pandemia, sofrendo. Mas nós queremos também fazer um apelo aqui, àqueles que podem. Aqueles que podem. Vou dizer de novo, aqueles que podem. Os irmãos, que você tem o seu salário. Não esqueça de pagar as mensalidades, porque nós não esquecemos de você um só minuto. Nós nunca deixamos uma aula faltar. Então, todas as aulas como testemunho, no meu canal no YouTube, todas as aulas e todos vocês são testemunhas de que a pandemia não parou o CETAD. Então, se você pode, certo? Se você está recebendo o suficiente, certo? Então, pague a sua mensalidade. Entre em contato com a Janinha. A Janinha agora é a secretária, ela vai gerar boletos. Ela vai gerar, certo? Ela vai lhe dizer a conta bancária. Então entre em contato com ela, porque nós estamos precisando, certo? Então vou dizer mais uma vez, quem não pode, o nome já está dizendo, não pode. Agora, se você tem condição, porque muita gente só dava a oferta quando a igreja estava aberta. Ele ia para a igreja, a salva passava, ele dava. Ele não tinha o hábito de ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas fora. Aí a mesma coisa ele trouxe para o CETAD. Quando tinha aula presencial, ele ia lá e pagava. Mas quando a aula é à distância, aí ele acha não. A distância, né? O pastor não deve ter trabalhado para preparar a aula, né? Então você sabe que o CETAD não parou, que a aula não caiu de qualidade. E o que acontece? Nós estamos precisando que aqueles que podem, e todo mundo aí é testemunha que eu estou dizendo, aqueles que, para a pessoa não dizer, olha, nós estamos já passando necessidade, estamos aqui aflitos e o pastor ficou cobrando. Não, eu estou dizendo que aquele que pode, que ama o CETAD e que reconhece que nós trabalhamos, que não deixamos um só momento de passar para você. Em meio à pandemia você teve aula, todas as aulas, e aula com qualidade. E ainda teve uma coisa, porque eu vi os meninos aí, o Jailson, eu vi o Júnior gravando as aulas para ouvirem cá. Agora não, a aula está lá no YouTube, eu vou já postar essa. Então você tem todas as aulas lá com essa logo. Então você saber, para quarta e sábado tem essa logo. Então é só você chegar e ir procurando as aulas e ouvir e ouvir. Então não há desculpa para a pessoa dizer assim, vou sair porque eu não tenho tempo. Você não é obrigado a assistir aqui ao vivo. Então há hoje 2 alternativas. Hoje não tem mais desculpa. Você, se quiser assistir ao vivo, amém, é uma benção. Eu gosto. Mas se você não pode assistir ao vivo,
avise para os outros. Você pode assistir lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Aí tem um sininho, você clica no sininho, tem assim, inscrever-se em vermelho, você só apertar o dedinho, certo? Que aí, sempre que eu postar aula nova, eu estou chegando a 200 vídeos, certo? Com 1h30 aproximadamente de pregação, certo? Então, que Deus abençoe até amanhã ao meio-dia, certo? Então, clica aí e segue a página. Porque, irmãos, eu estou atribulado de ter que mandar sempre nos dias das aulas, porque depois fica gente assim, ah, já começou? Eu não estou conseguindo entrar. Meu irmão, eu mando o link. Então, você clica aí na página, certo? Em seguir lá em cima. Se você tiver no celular, vai ter assim. Então você clica, seguir, pronto. Já na hora que eu entrar, aparece uma câmerazinha vermelha lá no seu celular. Se você está no notebook, tem que curtir, seguir e compartilhar. Faz as 3 lá, que aí você está seguindo a página. Eu vejo aqui, na hora que eu começo aqui, que eu colocar esse hino, agora que eu boto, quando começa, quando terminar esta vida, aí você já sabe, está chegando a hora, certo? Então, Deus abençoe, ore por mim. E não esqueça de pagar. Tenha compaixão. Tenha compaixão. Como eu digo brincando, né? Certo? Nós não estamos precisando. Nós estamos desesperados mesmo. Então, Deus abençoe. Certo? E Deus seja convosco. Vai ficar lá no YouTube. Então, não há desculpa para você. Certo? Se quer desistir, arruma outra desculpa. Deus, eu não quero, não é para mim. Esse negócio com Deus não dá certo. Mas, por causa de tempo, agora vai ficar lá para sempre. Até Jesus voltar, essas aulas estão lá. Deus abençoe. Fique com Jesus e ore por mim. Deus abençoe.